para a gente começar a leitura. Então, a gente vai, a partir desse ponto aqui, desse tópico, que é reconhecer e se submeter aos que presidem entre vós administrativamente. Eu pedi ao irmão Lineu que, quando ele quiser comentar, pode me interromper aí. Fica à vontade, meu irmão. Eu vou iniciar a leitura aqui. Agora vamos ver mais algumas coisas que irão promover a paz na Assembleia. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5, 12, 13. Diz assim: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre ou entre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Aqueles que nós reconhecemos nesse contexto não são irmãos dotados que vão ministrar a palavra, mas líderes na assembleia local. São os supervisores. Sob condições normais, seriam irmãos mais velhos que se dedicaram ao cuidado do rebanho nas assembleias locais. Nos é dito aqui para dar-lhes honra e nos submeter a eles. Esse é outro segredo para termos paz na Assembleia. Muitos problemas que têm a ver com a falta de paz em uma Assembleia podem ser rastreados até chegar a irmãos mais jovens que não se submetem a seus irmãos mais velhos. Os mais novos, que se envolvem nos assuntos administrativos da Assembleia, podem, às vezes, interromper a paz. Eles podem ter boas intenções, mas talvez não tenham os princípios, a sabedoria e a experiência necessários para um caso particular que surge diante dos irmãos. Se eles assumirem uma posição de divergência com seus irmãos mais velhos, isso causará tumulto na Assembleia. Um irmão mais velho me disse uma vez que aqueles que são talvez os mais difíceis de lidar são aqueles a quem chamou de anciãos adolescentes. Quando ele disse isso, eu perguntei a ele o que queria dizer. Ele explicou que eram aqueles que tinham cerca de 40 anos. Eles têm suas famílias e talvez estejam razoavelmente bem em suas vidas, e podem começar a pensar que podem aplicar sua experiência nos assuntos administrativos da Assembleia, e isso geralmente significa problemas. Eles podem, por autoconfiança, querer desafiar seus irmãos mais velhos em assuntos onde eles deveriam ser antes aconselhados a ficar quietos. A resposta de Deus para isso é que se deve dar o devido respeito aos irmãos mais velhos e seguir a liderança deles na Assembleia, e assim haverá paz. Pode ser que a Assembleia tenha que remover uma pessoa que seja fonte de conflito e discórdia. A Escritura diz: lança fora ao escarnecedor, e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. Provérbios 22, 10 e 6, 19. Em tal caso, o melhor é submeter-se à liderança dos irmãos mais velhos no assunto e não se deixar enredar e defender a pessoa. Muitas vezes, ele estará empunhando a bandeira da justiça, mas não se deixe enganar por esse manto de malícia. Um espírito partidário só dividirá a Assembleia. Repetir aqui que passou um carro. Um espírito partidário só dividirá a Assembleia. Como o assunto dessa reunião que ele teve para os jovens era sobre as coisas que servem para a paz, né? Aqui ele vai tratar de uma das coisas que vai trazer distúrbio na Assembleia,
reconhecer e se submeter àqueles que presidem, né? Nós vimos, logo que ele fala, ele cita o versículo, tem de paz entre vós, ele fala, aquele que nós reconhecemos. Aquilo que ele está falando são de anciãos. Na realidade, ele está falando de irmãos há mais tempo, reunidos, mais velhos na Assembleia, né? Não no sentido de idade, mas no sentido de experiência de vida de Assembleia. Não está se falando aqui daquele que ministra a palavra, mas daquele que toma conta administrativamente da Assembleia. Tem irmãos que se dedicam a fazer isso, e a Assembleia reconhece isso. Por que ele usa a palavra reconhece? Inclusive, aqui está entre aspas e em itálico, né? Porque ele está realçando essa palavra reconhecemos. Não existe ofício, porque o elder, ou o ancião, ou o pastor, como algumas traduções usam, o presbítero, são todos o mesmo ofício. Existe diferença entre ofício e dom, como nós vimos, acho que nós estudamos, né, um só corpo na prática, mas relembrando disso, é que o ofício não tem nada a ver com dom, e é local. Então, alguém que, por exemplo, é aquele que cuida da parte administrativa da Assembleia. Então, quando termina o partimento do pão, que tem o dinheiro da coleta, ele mais um ou dois vão com ele, contam esse dinheiro, eles pagam as contas, quando se aluga o local onde se reúne, ele administra esse dinheiro, se reúne na casa de algum irmão, também tem a coleta, mas esse dinheiro é para uso dos santos, tem que ajudar o irmão que está recebendo todo esse pessoal na casa, porque gasta mais energia, gasta coisa, então tem que ajudar esse irmão, e esse dinheiro é administrado. Isso é um ofício. E no que nós vemos em Atos, por exemplo, Paulo, ele visitava as assembleias, e conforme ele pregava o evangelho e pessoas começavam a se reunir ali, ele depois ia para a próxima, ele ia andando, nas suas viagens ele passava por várias localidades. E depois ele voltava, conforme o Senhor dirigia, ele voltava em alguns lugares onde já tinha uma assembleia, e ali, às vezes, ele ficava entre eles e ele nomeava quem iam ser os anciãos naquela localidade, porque ele tinha autoridade apostólica para isso. Tanto ele como qualquer um dos apóstolos faziam isso. E também eles podiam delegar alguém para fazer isso. Por exemplo, quando Paulo ficou impedido de viajar, ou porque estava preso, ou porque por alguma razão ele foi impedido, ele pediu a Timóteo que fizesse, a Tito que fizesse isso, a vários irmãos que eram seus colaboradores, ele delegou para eles instituir anciãos na Assembleia, onde eles visitavam. Então, quando esses apóstolos deixaram de existir, eles foram para estar com o Senhor, a maioria foi martirizado, não houve substituto dos apóstolos. E nós sabemos que isso daí não tem mais continuidade, não existe sucessão apostólica, como algumas denominações, principalmente como a Igreja Católica faz, de dizer que o Papa é o apóstolo atual, né? Que veio desde Pedro, e o Pedro que era o principal, que tinha a chave, aquela história que eles contam, aquele enredo que eles prepararam para justificar uma coisa que não passa de apenas eles aceitando um líder que domine sobre eles. Há uma diferença muito grande entre ele estar ministrando ali as coisas seculares, o dinheiro, a distribuição de ajuda aos irmãos ou outras assembleias, e você ser um pastor no sentido que hoje na cristandade se usa, né? Alguém que estudou teologia, que tem um diploma e que tem alguém dentro do sistema que ele vive, uma hierarquia, e vê lá de cima a ordem, tal pastor vai aí para a sua cidade e vai ser seu pastor. Alguns sistemas fazem ao contrário. Eles elegem, tem lá,
principalmente a linha presbiteriana faz isso. Os presbíteros elegem o pastor, ou contratam um pastor lá. Se o pessoal não gosta muito do jeito que ele prega, ou ele é muito incisivo, ou qualquer coisa, eles falam, você procura outra assembleia e põe outro no lugar, e assim por diante, né? Então, existe eleição, essas coisas. E nós vimos na Escritura, em Atos, principalmente, que é onde nos mostra a história de como a coisa desenvolveu, não existia tal prática. Paulo nunca delegou ninguém para ficar como apóstolo quando ele partisse. Ao contrário, em Atos, quando ele chama os anciãos de Éfeso, ele deixa bem claro que quando ele partisse dali, ninguém ia ficar no lugar dele. Ele não fala, portanto, agora vos entrego ao amado Timóteo, que vai ser o meu substituto. Não, vos entrego a Deus e a palavra. Então, eles estavam entregues à obediência a Deus e à palavra de Deus. Essas eram as nossos dias. Então, hoje, a Assembleia não se escolhe. Eu falar, irmão, olha, vamos eleger quem vai ser o irmão que vai trabalhar com o dinheiro da coleta. Não é eleição, não é opinião de muitos. Vamos levantar a mão, se der 50% mais um, ganhou o candidato tal. Isso aí é eleição. Não é assim que funciona. Eles são reconhecidos. Então, o irmão começa a fazer um negócio aqui, outro ali, ao pouco você está vendo que ele tem um bom antecedente do que ele faz, ele está fazendo honestamente a coisa, ele está fazendo bem, ele está ajudando os irmãos, e os irmãos reconhecem o trabalho dele. É disso que ele está falando. O problema que ocorre, que tira a paz da Assembleia, é quando pessoas que chegam mais novas olham e querem. Eu não estou dizendo que isso acontece sempre, mas a tendência é isso. Ele vem de uma denominação onde hierarquia era uma coisa que funcionava e acha que vai funcionar aqui. Já tivemos várias vezes casos de pessoas que vinham nas reuniões aqui em Limeira, que ouviram pela internet, que tiveram curiosidade e vieram visitar e começaram a vir nas reuniões frequentemente, pediram até seu lugar à mesa, mas vários, não foi um que fez isso, vários fizeram isso. Falaram assim, olha, quando eu for aceito à mesa do Senhor, eu quero ter um lugarzinho lá, como diácono, porque eu tenho muita experiência com contabilidade. Um outro falou, olha, quando eu pedir um lugar à mesa, quando eu for aceito, eu quero participar dos irmãos que pregam o evangelho, que nós tínhamos uma reunião de pregação do evangelho domingo à noite. Então, você vê que eles saíram da denominação, mas a denominação não saiu deles ainda. Então, eles são novos ainda. A gente não tem cargo, eles têm que entender que não é, eu vou escolher você que está chegando agora, vamos dar um carguinho menor e vamos treinar você para ser um dia um ancião. Ninguém treina para ser ancião. Ancião é questão de tempo. O tempo vai ensinar, né? Então, vai ensinar como viver. O problema é que ocorre, esses novos chegam e querem conflitar com os irmãos que estão há mais tempo ali, que já tiveram experiências e estão fazendo daquele jeito, porque já sabem que o outro modo como pensam de fazer vai terminar em mais uma denominação. E às vezes eles não têm esse entendimento e já começam a entrar em atrito ou a perturbar a paz da Assembleia. É disso que ele está tratando. Ele está tratando especificamente da parte administrativa na Assembleia, onde é geralmente uma fonte de atrito entre os irmãos. E ele cita aqui, inclusive, o fato que o irmão falou desses anciãos adolescentes, né? Os anciãos adolescentes são aqueles que se casaram, têm uma família já formada, essa família, às vezes, já tem até um filho, criança, um neném ainda, está cuidando. Então, eu acho que porque agora ele é pai e tem um filho para cuidar, já tem um lar, ele já também vai cuidar da Assembleia, vai se intrometer. Não é assim, as coisas vão lentamente. Ou se ele vem a reunir, ele ouve sobre a verdade de um só corpo e ele quer expressar isso, ele chega e já quer, porque tem uma família constituída, já que acha, bom, já que a palavra diz que tem que ser marido de uma só mulher, olha, vai quicando, né? Botando um vizinho. Aí, isso aqui eu fiz, eu sou marido de uma só mulher. Eu crio bem meus filhos. Então, olha, eu sou candidato para ser ancião. Não é assim, irmãos. É um processo que depende do tempo e os irmãos verem que existe ali um irmão interessado, e reconhecer que ele está ajudando.
mas não resta dúvida, tem que ser feito em harmonia com todos os outros, não conflitando ou querendo renovar. Ah, vamos botar um sangue novo aqui, vamos fazer a coisa mais, assim, mais dinâmica. Geralmente é o que o jovem quer fazer, né? E a sabedoria tende a ser mais lenta. Quando você atinge a sabedoria, a coisa fica mais prudente. Já percebeu que uma pessoa de mais idade, quando se pergunta uma coisa, ela responde com mais calma do que um jovem que já tem a resposta pronta, já começa a discutir, já começa a trazer seus argumentos, porque ele não tem experiência ainda e ele não tem a sabedoria. Hoje nós, na reunião com os irmãos da África, nós estávamos lendo em 1 Reis 4, que fala da sabedoria de Salomão, e foi, então, trazido o assunto sabedoria, né? Qual a diferença entre sabedoria, conhecimento e entendimento, né? E existe diferença, sim. Então, é um processo, né? É um processo que começa por você se dedicando à palavra, aprendendo na palavra e indo crescendo gradativamente de um estágio de ainda criança em Cristo até a maturidade, e isso, então, nessa maturidade, a pessoa tem muito mais sabedoria, porque a sabedoria é aquilo que é fruto de ter entendido a palavra e de ter tido, de ter apreendido ou abraçado a verdade e através da experiência, né? Você aprende a verdade, aí você tem que vivenciar essa verdade e a conjugação dessas duas coisas é que nos leva à sabedoria de Deus. E é tudo vindo de Deus, é Deus que cuida de tudo isso. Eu só quis dar essa introdução desse assunto aqui, porque fala aqui a respeito de remover alguém que causa conflito e discórdia na Assembleia. Vez por outra vai acontecer isso, se não aconteceu na Assembleia local sua, certamente vai, porque é obra do inimigo mesmo vir trazer discórdia e divisão. Coisa que Satanás não pode ficar tranquilo, né? Ele está sempre incomodado, de ver onde existe 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, vivendo harmonicamente, em paz, se desfrutando da presença do Senhor e da verdade. Logo, logo surge um conflitozinho, uma diferencinha, e isso pode gerar uma quebra da paz da Assembleia. É disso que ele trata em todo esse livreto. Aqui, especificamente nesse item que ele está falando, é a respeito de reconhecer e submeter os que presidem sobre nós. Presidir não é dominar. Presidir é você administrar a coisa considerando que você está trabalhando para o bem de todos e não trabalhando para ganhar alguma coisa ou porque você tem uma autoridade que tem que ser respeitada. Na palavra, no que nós vemos numa Assembleia, é que as únicas autoridades existentes na Assembleia é a palavra de Deus e o Espírito Santo nos dirigindo. Então, nós temos a palavra de Deus dirigida pelo Espírito Santo. Essas são as autoridades que o Senhor delegou para uma Assembleia. E, individualmente, cada um de nós tem que estar zelando por essa paz, porque há necessidade de ter unidade do Espírito no vínculo da paz. Só que aí, acho que pode, se eu tiver alguma coisa que os irmãos queiram perguntar. Lembrando aí aos irmãos que tiverem pergunta, pode levantar a mão aí, sinalizar ou postar no chat que a gente vai lendo aqui. Viu? Então, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente voltar lá para o livro. Então, agora ele vai tratar de outro assunto, de outro tópico, que é exercite domínio próprio no ministério da palavra. Coisas também que servem para a paz. Ele diz assim: vejamos outra coisa que ajudará a promover a paz na Assembleia. 1 Coríntios 14, 26 a 33 diz: que farei, pois, irmãos, quando vos congregais, cada um tem salmo, tem ensino, tem revelação, tem língua, tem interpretação.
que tudo se faça para edificação. Se alguém falar em língua, não falem senão dois ou, quando muito, três, e cada um por sua vez. Haja um que interprete, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo e com Deus. Falem os profetas dois ou três, e os outros julguem. E, e os outros julguem. Se for dada alguma revelação a outrem que estiver sentado, cale-se o primeiro, pois todos, um após outro, podeis profetizar, para que todos aprendam e todos sejam exortados ou encorajados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, ou autor de confusão, mas de paz, como em todas as igrejas dos santos. O último versículo indica que Deus deseja que haja paz nas reuniões da Assembleia, pois Ele é o autor da paz. Essa passagem nos dá três coisas que regularão o exercício dos dons na Assembleia e, se forem seguidos, haverá paz. O apóstolo censurou os coríntios por causa da confusão que existia em suas reuniões. Ele mencionou que cada um deles parecia ter algo a dizer, fosse o assunto ligado ou não com o que os outros estavam falando. Todo mundo queria falar, e isso levou à confusão. Parafraseando o versículo 26, o apóstolo estava dizendo: como pode ser, irmãos, que suas reuniões sejam algo livre para todos? Aí vai dizer, estive em reuniões que foram assim. Os irmãos, por assim dizer, tropeçavam entre si, e muitas vezes o que era dito não tinha ligação com o que os outros estavam dizendo. Parecia desarticulado e confuso. Se esse tipo de coisa caracterizar nossas reuniões, como poderemos esperar que os santos que estão ouvindo entendam e se beneficiem com isso? Paulo diz-lhes: isso não deveria ser assim. Mesmo que possa haver diversos irmãos participando, a reunião deve fluir suavemente. Só uma observação: esse trecho que ele leu em Coríntios 14, são três capítulos seguidos. O 12, o 13 e o 14 de 1 Coríntios é basicamente tratando do assunto da Assembleia reunida para ministério da palavra. Aqui ele não está falando de ofício, ele está falando do exercício dos dons. A Assembleia reunida com os dons que foram dados para a igreja. Os dons foram dados não para os homens, para os apóstolos ou para os que são mestres, eles foram dados para a igreja. O destino final do dom é para a igreja. Nesse sentido, como eu falei que o ofício era uma coisa local, ou seja, quem exerce um ofício numa assembleia, é só na assembleia local dele que ele faz isso. Eu, como diácono, por exemplo, diácono seria aquele que mexe com o dinheiro. Eu, como diácono em Limeira, não poderia ir aí em Salvador num dia com vocês e partir o pão, e terminado eu ir lá junto com vocês, contar o dinheiro, falar, vamos distribuir o dinheiro para isso. Não, eu não tenho nada que me intrometer numa assembleia local, porque vocês conhecem a assembleia e sabem dos problemas e necessidades, não eu que estou de fora. Porém, o dom da palavra, o mestre, o doutor que vai ensinar e falar a palavra, em qualquer lugar onde ele estiver no mundo, numa assembleia reunida ao nome do Senhor, ele pode ensinar. Porém, isso tem uma ordem nas coisas de Deus. Essa ordem que eu estou falando, o capítulo 12 de 1 Coríntios, vai mostrar o que são os dons. O capítulo 14 vai mostrar como esses dons são usados quando a Assembleia está reunida. E vocês vão perguntar, mas e o capítulo 13? Fala do amor. Né? Exatamente. O irmão faz essa analogia. No capítulo 12, nós temos os componentes, as engrenagens que compõem a máquina que vai funcionar no capítulo 14. Então, todas as engrenagens são os dons dados à igreja, funcionando
é a máquina no capítulo 14, em funcionamento. O capítulo 13 é o óleo que vai fazer essas peças, essas engrenagens funcionarem no capítulo 14 em harmonia. É o azeite que vai lubrificar essas coisas para funcionar livremente, fluir em paz a coisa. Ou seja, quando no capítulo 13 de 1 Coríntios fala a respeito do amor, você vê que ele faz um parênteses, ele fala, se nós abrirmos lá, vocês vão ver claramente isso. Eu vou só ler para vocês entenderem, acho que nem precisa abrir lá, porque dá mais trabalho para abrir. Mas em 1 Coríntios, se o irmão quiser abrir, em 1 Coríntios, no capítulo 12, ele está falando de todos os dons. No último versículo, no 13, é lá embaixo, o 1 Coríntios está lá embaixo. Isso, está em cima, o seu está em cima. Ok. Versículo 31, lá embaixo. Ele falou de todos os dons, doutores e tudo mais, e fala, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Agora passa no capítulo 13, põe no próximo ali, embaixo, clica no próximo. Ele vai para o capítulo 13. Isso. Aí no 13, você vai ler tudo que ele fala do amor, que aliás esse capítulo é o capítulo do amor, né? Todo casamento vão falar disso aí, ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, mas na verdade ele não está falando do amor, esse amor que o mundo entende, sabe? Que envolve o amor filéu, o amor ágape, o amor eros, todos esses tipos de amor que existem, porque você sabe que no grego a palavra amor tem, acho que, 7 diferentes palavras para significar 7 diferentes tipos de amor. E os principais que se falam na palavra é o amor ágape, que é o amor de Deus, esse amor que está falando aqui, nesse capítulo 13. Tem o amor filéu, que é o amor de familiar, de você amar seu filho, a esposa, esse amor assim, que envolve sentimentos pessoais. E o eros, que é o amor erótico, né? O mundo põe isso aqui como erótico, como tudo. Esse amor para eles é tudo. É falar, que lindo que é o amor, né? Deitar junto é lindo, tal, sem ser casado. Para eles é tudo amor. Mas isso não está falando desse amor, não. Ele está falando do amor de Deus. O último versículo do capítulo 13 vai mostrar claramente. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Essas 3. Mas a maior dessas é o amor, ou a caridade. A fé, quando o Senhor vier nos levar daqui, nós não vamos ter mais fé nenhuma, não precisar ter fé, nós vamos estar frente a frente com Ele. Hoje, nós temos fé naquilo que nós não vemos, mas nós estaremos face a face com Ele. Então, a fé já não vai existir. A esperança, também não, porque nós já estaremos com Ele, nós não vamos estar esperando mais o Senhor. Porém, o amor permanece. Por isso que o amor é o maior dessas 3 coisas. No próximo, clica próximo aí embaixo. Ok. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o profetizar. Veja que ele voltou nos dons. Então, o que ele falou? Lá ele mostrou o que eram os dons, aí mostrou o óleo que vai azeitar todo esse maquinário, e agora ele vai falar, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, ele vai falar como é que a máquina funciona. Aí que ele entra nesse assunto a partir do versículo 26, que é o que nós lemos aqui, né? Que farei, pois, irmãos? Quando vos congregais, ou seja, quando estiver reunido em assembleia, é assim que funciona. Então ele está dizendo como funciona a assembleia, como é que funciona o ministério. Então, não é uma coisa assim, olha, eu me converti, eu também sou sacerdote, eu tenho todo o direito, eu peço lugar para falar, é minha vez de falar agora, interrompe o irmão que está falando, porque eu também tenho o direito de falar. Então, chega na reunião, às vezes uma reunião de assembleia, a ter 7, 8, 10 irmãos falando, e cada um um assunto diferente. Eu creio que isso não é a direção do Espírito, porque ele deixa bem claro, fale
Isso por dois, quando muito três, e por sua vez, haja intérprete, quando fala em línguas. Quando vai ministrar, também lhe fala, versículo 29, fala em dois ou três profetas, os outros julguem. Não é para julgar a pessoa, é o julgar o que está sendo falado, se é de acordo com as escrituras, e se tiver alguém, corrigir o que foi falado. Há necessidade de corrigir. E ele trata, nesse trecho que nós vamos ler aqui, de uma coisa que é você, aquele que tem comichão, né, para falar. E tem pessoas que querem ter a palavra e insiste e acaba perturbando e tirando a paz da Assembleia. Já vi casos de assembleias que falaram, terminou a reunião, fica aquele clima pesado, e você sai lá fora e fala, escuta, o que ele quis dizer com tudo aquilo? Eu não entendi direito, o outro irmão também não entendi, ninguém entendeu nada, só a pessoa que falou, que talvez também nem ele tenha entendido tudo que ele falou. Não é assim, nós temos que ter um ponto fundamental quando a Assembleia está reunida para o ministério da palavra. Tem que ter o amor para fazer tudo isso movimentar. E o amor é aquele amor que vai julgar os outros superiores a si mesmo. Você não vai falar como sendo, eu sou a autoridade que está falando aqui, vocês têm que se abaixar e aceitar. Não é isso. Eu falar que eu tenho que ter amor por esses irmãos, de ensinar alguma coisa que vai edificá-los, exortá-los e ensiná-los, em qualquer das circunstâncias. Se você não sabe o que está sendo ensinado, é para edificação. Se a palavra que foi trazida é porque tem alguma coisa que não está sendo bem praticada, é uma exortação. Olha, a exortação é andar desse jeito. E se já sabe, está fazendo tudo certinho, isso é uma consolação. Estamos na verdade. Então, a palavra de Deus ministrada deve ser dirigida pelo Espírito Santo. O irmão tem que estar em sintonia com o Espírito. E o principal disso é que o versículo 32 fala: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Vira e mexe, a gente vê em denominações pessoas falando assim: tive uma visão, irmãos. Foi uma revelação. E aí ele fala a revelação dele, e todo mundo tem que falar amém. E ai de você se discordar. Ele vai falar: você está sujeito a um juízo, porque você está desafiando a autoridade da visão que eu tive. Entendam que os profetas, aqui quando ele fala de profeta, é aquele que está ministrando a palavra, ele não está tendo nenhum impulso incontrolável, sendo tomado por uma êxtase de um espírito e falando de visões, porque os profetas estão sujeitos aos seus próprios espíritos, ou seja, esse espírito aqui está com letra minúscula, porque está falando do homem. Do homem que está falando, ele consegue controlar o que vai falar. Falar na reunião não é uma coisa incontrolável. Veio, de repente, caiu tudo isso na minha cabeça e eu falei. Joguei tudo para os irmãos como uma revelação que veio de Deus. Isso não é assim que funciona. A palavra mostra claramente que Deus não é Deus de confusão, mas senão de paz. Então, as exortações que ele traz com esse respeito aqui é de como você deve se comportar numa reunião de ministério da palavra. Então, acho que a gente pode continuar lendo, que vai mostrar coisas muito interessantes aqui, né? Acho que nós paramos no deve fluir suavemente, não é? Isso, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu ver. Vou voltar no texto aqui que a gente já segue. Aí ele vai dizer, mesmo que possa haver diversos irmãos participando, a reunião deve fluir suavemente. O apóstolo segue falando do remédio para essa confusão. Primeiro, há a necessidade de dar lugar à liderança do Espírito. Ele não se refere ao Espírito diretamente, mas por implicação, dizendo faça-se, haja, esteja, fale, etc. Ao conjugar os verbos com sujeito indeterminado, ele faz uma referência à direção do Espírito na Assembleia e à nossa permissão para que ele guie e conduza. Temos que
abre aspas, deixá-lo, fecha aspas, conduzir e entender que podemos impedir a obra do Espírito na Assembleia. Na verdade, sempre que temos um sujeito indeterminado nas exortações do Novo Testamento, faz-se referência à nossa responsabilidade de nos afastarmos do caminho e de não impedir que o Espírito e a nova vida em nós façam as coisas que naturalmente desejam fazer. Por exemplo, permaneça a caridade fraternal. Hebreus 13:1. O Espírito de Deus e a nova natureza no crente querem fazer exatamente isso, mas temos que nos certificar que não estamos impedindo que isso aconteça. Se deixarmos que o Espírito de Deus guie o ministério, haverá paz na Assembleia. Uma segunda coisa que regulará o ministério na Assembleia é vista no versículo 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Isso significa que aqueles que participam das reuniões devem estar sujeitos aos seus próprios espíritos. Em outras palavras, devemos exercitar domínio próprio. O espírito do profeta aqui não é o Espírito Santo, mas o nosso espírito humano, a parte inteligente e consciente de Deus em nosso ser. Haverá momentos na reunião em que um pouco de bom senso ou inteligência diria para você recuar, esperar e exercer domínio próprio. Tenho visto irmãos ficarem com tanta comichão para falar que dificilmente conseguem ficar sentados em suas cadeiras. Parece que pensam que o que têm para dizer é tão importante que precisa ser dito a qualquer custo. E isso nos leva de volta ao nosso primeiro ponto, que é o de ficarmos ocupados com nossa importância própria. Diz em Levítico 21 que o homem que tinha sarna estava desqualificado para ministrar no santuário. Fala de alguém que não pode controlar seu espírito. Invariavelmente, tais pessoas perturbam a paz na Assembleia. Isso me lembra de um homem há anos que estava se afogando no lago Michigan. Ele estava afundando pela conhecida terceira vez, quando clamou ao Senhor em desespero, tendo sido salvo não apenas do afogamento, mas também salvo de uma eternidade perdida por meio da fé em Cristo. Ele era realmente convertido e passou a se reunir com os irmãos na Assembleia de Chicago. Recém-salvo, estava cheio de zelo e ânsia de aprender a verdade e frequentemente fazia perguntas na reunião e falava coisas que muitas vezes estavam fora do contexto. Chegou ao ponto em que suas interrupções estavam sendo perturbadoras. Podemos dizer que ele estava com sarna para falar. Um dia, quando o irmão se levantou, o Sr. Potter, o que mais ministrava naquela assembleia, virou-se na cadeira e disse: Irmão, acho que você precisa de mais uma afundada no lago. O problema era que o irmão não estava exercendo domínio próprio sobre seu espírito. Se aprendermos a controlar nosso espírito no ministério, haverá paz na Assembleia. Uma terceira coisa que regula o ministério é: falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Versículo 29. O julgamento aqui refere-se a um julgamento administrativo da Assembleia para silenciar uma pessoa, pelo qual sua boca é calada. A Assembleia deve fazer isso se uma pessoa não estiver sujeita à liderança do Espírito e não controlar seu próprio espírito. Mostra que a Assembleia tem um recurso se alguém perder o controle e participar de uma forma carnal e sem proveito. Já ouvi falar de pessoas que usam o ministério para atirar flechas uns nos outros. Irmãos, isso é apenas a carne. Não é ministério dirigido pelo Espírito. Na realidade, é uma maneira disfarçada de brigar, só que não estamos enganando ninguém. Mesmo as pessoas mais jovens podem dizer o que está acontecendo.
Este tipo de coisa deve ser interrompido e o versículo acima nos diz que a Assembleia tem a autoridade para fazê-lo. É interessante. Então, são três coisas aqui, né, que ele orienta na Assembleia, né? Que você tenha domínio próprio, né? Você possa controlar o seu desejo, a sua vontade e você se submeter à direção do Espírito. Uma segunda coisa é ele fala da a importância de você não pensar de você mesmo, que você é alguma coisa, e você deixar o Espírito Santo dirigir, não pensar que você tem que ser dirigido pelos seus pensamentos. Mas são essas duas coisas. A terceira coisa, a primeira seria a direção do Espírito, a segunda, o controle próprio, né? E a terceira coisa aqui seria o julgamento, a Assembleia julgando, né? Quando existe. Isso não é assim que uma vez a pessoa falou alguma coisa errada, pronto, já vai silenciar, você não pode mais falar porque você falou uma coisa errada. Não é assim. O irmão deve ser, olha, irmão, você corrige. Constantemente isso ocorre. Eu falo uma coisa, dali a pouco termina a reunião, o irmão me fala, você falou um negócio, o que você quis dizer com isso? E aí, não, eu errei, não é isso. Aí na próxima reunião eu falo, irmãos, eu falei um negócio, não é exatamente isso. Realmente eu errei de falar isso. A gente pode cometer esses erros. O problema não é isso, é quando você começa constantemente a vir na reunião, tomar conta da reunião, falar assuntos que você quer falar, que não tem nada a ver com o que começou, porque o Espírito dirige uma linha de pensamento na reunião, que todos devem ser dirigidos por isso. Não é uma reunião, não é um grupo de pessoas que cada um traz a sua opinião, ou de que cada um traz a sua porção, e uma independente da outra. Não, ela tem que estar dentro do contexto do que está sendo falado. Então, seria o caso de um fala e os outros julgam. Isso é o ato de você, se houver incidência de a pessoa constantemente estar fazendo isso e nunca aceitar nenhuma correção, de ele ser silenciado. E isso não tem nada a ver com problemas pessoais, tá? Nós temos que ser cuidadosos na Assembleia de não deixar de que os problemas pessoais venham interferir na paz da Assembleia. Se algum irmão te ofende ou você fica ofendido com alguma coisa que ele faz ou fala, não é por causa disso que nós vamos criar uma situação, falar, vamos silenciar ele, porque eu já não gosto dele mesmo, já silencia, já resolve dois problemas. Não é isso. Nós temos que ter muito cuidado, porque nós estamos mexendo com uma coisa cuja autoridade ali é o Espírito Santo que deveria estar dirigindo, e não as nossas afeições. E uma coisa que ele falou no finalzinho que é importante. Irmãos, nós nunca devemos usar a palavra de Deus para responder alguma diferença para algum irmão que você não quer falar diretamente, você fala indiretamente por aquilo que você fala na reunião. Isso é muito grave, porque é pegar a palavra de Deus e usar contra o irmão. No Velho Testamento, a palavra nos dá essa autoridade. Paulo fala, quando ele está falando a respeito do trabalhador ser digno do seu salário, ele cita, por acaso tem Deus zelo por animais, ou cuida dele de animais? Porque ele fala, não amordace o boi que moe o trigo, porque o boi que estava moendo, ele podia comer do que caía no chão. E isso fazia parte da lei. Mas era uma figura de que, Paulo usa isso, é uma figura de que o trabalhador pode comer do seu trabalho, sim, ele pode participar daquilo ali. Então, não amordace o boi. Esse versículo que eu vou mencionar está no Velho Testamento, que fala, não cozinhe o cabrito no leite da sua própria mãe. Pegar a palavra de Deus e cozinhar seus irmãos com o leite da palavra, não é o que devemos fazer. Lembre-se, irmãos, nós devemos lavar os pés uns dos outros, mas cuidado para não lavar com água fervente. Então, nós não estamos lá para só fingir que está lavando os pés, e na realidade o que nós estamos botando é água a 100 graus lá, pelando de quente e queimando os pés dos irmãos. Não é assim. A palavra de Deus é trazida em paz,
é trazida com a direção do Espírito, e se a gente vai usar a palavra de Deus para responder a reunião, né, que está sendo ministrada a palavra de Deus, para falar algum assunto que vá espetar o irmão que eu estou tendo algum problema, estou errando. Estou cometendo um erro. E confesso, a gente faz, vira e mexe, a gente tem vontade de responder para o irmão, e surge o assunto, fala, agora eu vou aproveitar e falar, isso quem sabe ele aprende. Está errado, irmãos. Ensine a verdade como ela tem que ser, e não porque tem um lá que você quer que ele escute. Você não sabe o que a Assembleia precisa. O Espírito Santo sabe a necessidade de cada um, e o assunto que é trazido, no fim, vai atingir a quem é para ser atingido. Mas você não pode escolher quem atingir com o que você vai falar, porque daí é você que está falando, não é o Espírito que está dirigindo. Não sei se os irmãos tiveram algum tipo de problema assim, mas pode ocorrer. E tudo isso, quando eu falo, é porque quando ocorrer, nós sabemos como fazer, né? A palavra nos ensina, como nós vimos aqui. Existe, sim, a autoridade da palavra de Deus para falar se o irmão, nós podemos silenciar um irmão, pedir para que não fale. Paulo fala isso em suas cartas também. Só até aí. Aproveitar para fazer uma pergunta. Pode acontecer numa assembleia, né? Por exemplo, de irmãos assim mais novos, menos iniciando tal, ter tanto zelo de assim, na preocupação de aguardar a direção do Espírito para trazer uma palavra na reunião aberta, né? E esse zelo, assim, eles acabam não trazendo nada, assim, numa reunião, e várias reuniões acontecer isso, com medo de estar, tipo, falando na carne, digamos assim, né? Eu diria que é mais prudente a boca fechada do que se achar que não sabe direito se tem a direção ou não, mas vou falar porque eu tenho que falar. É o que o irmão fala aqui, que a Assembleia não é o lugar onde é uma reunião livre para todos. O conceito de reunião aberta não é uma reunião aberta no sentido de que todos podem falar. O assunto é aberto. Ou seja, eu posso ter uma reunião de Assembleia onde a gente tem um assunto já determinado que nós estamos falando. Por exemplo, o que nós fazemos aqui numa live, isso aqui não é uma reunião de Assembleia, todos têm consciência disso, né? Uma reunião de Assembleia, no sentido de Mateus 18, 20, que é física, tem que ter as pessoas sentadas lá. Os irmãos irem num lugar para o Senhor, reunidos ao nome do Senhor, e o Senhor se colocar no meio. Essa Assembleia reunida, ela pode estar reunida com o intuito de estudar um livro, por exemplo, do Novo Testamento. Então, por exemplo, aqui em Limeira, nós estamos estudando agora Tiago, né? 1 Pedro, vamos estar em 1 Pedro agora. Ok. Chega lá, centro do mundo, a gente lê um trecho de 1 Pedro, e o irmão abre em Efésios e começa a falar sobre Efésios. Espera um pouco, isso não é assim, isso não é uma reunião aberta, é uma reunião que tem um assunto já pré-determinado pela própria Assembleia. A reunião aberta, no sentido de aberta, por exemplo, não temos nenhum assunto que nós estamos lendo nessa reunião e 2 ou 3, quando muito 3, podem trazer um assunto. Aí é diferente. Aí eu posso falar 15 minutos a respeito de um assunto, me sentar, outro irmão pode falar mais 10 ou 15 minutos, pode ser do mesmo assunto, acrescentando alguma coisa, ou de um outro assunto. Isso é uma reunião aberta. Ou reunião aberta não é dizer que agora é a hora de todo mundo pode falar. Porque nós não podemos confundir sacerdócio com dom. Sacerdócio, todos nós somos sacerdotes, mas sacerdócio não é para falar a palavra. Sacerdócio é exercido para louvor e oração. Então, todo mundo pode, sim, dar graças, levantar para dar graças, pedir um hino. Todo mundo, não precisa... Todos que estão ali à mesa do Senhor em comunhão podem levantar para dar graças pelo pão no domingo.
não precisa ter palavras bonitas e aquele floreio, ou ser poético na hora de falar ali do pão, falar, Senhor, nós te damos graça por esse pão, estamos fazendo esse aqui como pedisse que nós fizéssemos, e aqui nós estamos relembrando a sua morte e ressurreição. E parte o pão. Isso não precisa saber doutrina, não precisa ser versado nas escrituras. É apenas fazer aquilo que o Senhor pediu para fazer. Isso é sacerdócio. Agora, ministrar a palavra não é sacerdote que faz. Não é o exercício de sacerdócio que nos leva a fazer isso. É apenas o dom e a direção do Espírito para esse dom de usar na Assembleia de acordo com a disposição da Assembleia, quer seja um assunto já decidido ou um assunto em aberto, isso que é uma reunião aberta, entendeu? Não sei se eu esclareci bem, é uma coisa que muitos, às vezes, pensam que a reunião aberta, pela palavra ser aberta, é aberta para todos falarem. Essa exortação de 1 Coríntios 14 vale para qualquer tipo de reunião onde vão ministrar a palavra de Deus. Falem 2, quando muito 3. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. Você imagina uma reunião em que 10 pessoas falam. Parece que tem uma filinha para falar, né? Que nem aqui abre fila, né? Quando você quer perguntar alguma coisa e tal. Seria como se na Assembleia tivesse isso. Ó, questão de ordem, agora é minha vez, porque o fulano e tal já falou, agora é minha vez de falar. Não é assim. Nós estamos querendo fazer uma assembleia humana de condomínio que funciona assim, né? Mas a assembleia não, a direção é do Espírito, ok? Entendido. Bacana. Agora, Danilo tem uma pergunta. Pode ficar à vontade, Danilo. José Nilton também levantou a mão e o Danilo, né? Eu vou fazer a de José Nilton aqui, depois, quando terminar, Danilo pode ficar à vontade para falar. Irmão Lineu, na Assembleia de Limeira hoje, ou em qualquer outra Assembleia local, quais são os dons verdadeiramente registrados com os membros do corpo de Cristo? Olha, os dons são dados por Deus para a igreja. Não é na Assembleia de Limeira que esses dons estão dados. Esses dons são para todos, para aqueles que têm esse... Em qualquer lugar que ele for, ele é o dom. Ele tem o dom. Seria o de ensino da palavra, né? Assim, um mestre ou doutores que ele fala, o ensino da palavra, então, abrir e ministrar sobre a palavra, tem um conhecimento da palavra, tem tempos de exercício nisso daí. E ele é reconhecido, né? Também é um dom que é reconhecido, ninguém estipula, ó, você vai ser o que vai falar sobre tal livro, não é. Você pode convidar um irmão que reconhecidamente ensina e fala. Por exemplo, vocês recebem a visita do alemão, né? Vai lá o alemão visitar você em Salvador, ou Mário, ou eu, ou qualquer, ou Luiz, qualquer irmão que conhecidamente na sua assembleia ele ministra. E os irmãos querem convidar ele para falar. Você pode convidar um irmão para falar uma reunião dirigida, um assunto que ele escolhe para dirigir, ele toma toda a reunião. Aí ele vai usar esse dom para falar naquele momento que ele está visitando. Mais ou menos o que Paulo fez na noite em que ele ia viajar. Ele, como ia sair, ele já se estendeu até a meia-noite e ensinou, né? Então, Paulo falando, todo mundo lá ouvindo, né? Você acha que o Euto que ia falar, eu tenho uma coisa a acrescentar? Não, ele está dormindo na janela e caiu do lado de fora, né? Mas ninguém interrompia, porque era um dom, era um apóstolo, uma autoridade apóstolo, e com um dom ensinando, e todo mundo estava ouvindo, porque ele tinha ido até o terceiro céu, ele tinha visto coisas que não dá nem para falar. Então, ele era um homem que, onde ele fosse, ia convidar para ele falar, ó, queremos ouvir o que você tem para falar para a gente, e ele falava, entendeu? É nesse sentido. Então, não existe nada registrado. Olha, o Lineu, na Assembleia de Limeira, é o primeiro ministrante primaz. Daí tem o de segundo lugar e o terceiro lugar. Quando ele falta, o outro que toma o lugar dele. Não é.
Isso não fazem muito nas denominações, isso. Na realidade, quando nos reunimos, todos ali que têm o exercício e que têm a direção do Espírito, podem ensinar, se dirigidos pelo Espírito Santo. E isso é fundamental. A direção do Espírito que é o principal, e não a pessoa em si, né? Porém, quando você está falando, por exemplo, de a Assembleia reconhecer, a gente vê isso mais acentuado quando a gente tem uma conferência, por exemplo, uma conferência em Ribeirão Preto, né? A cidade de Ribeirão Preto convoca lá convida todos os irmãos do Brasil inteiro, de fora também, das assembleias que conheça, que tenha contato, que vai ter uma conferência em novembro agora, e nós vamos ficar lá 2 dias juntos lá. Então, eles escolhem os irmãos que querem falar. Então, eles vão convidar o Alemão para falar, o Piscinato, o Mário, quem estiver lá que confirmou que vai na conferência, fala, irmão, você queria trazer uma palavra? Mas também eles vão promover um esquema, um horário de reuniões, vai ter reuniões abertas, em que um irmão de qualquer localidade que sentiu no coração de falar e viu que o senhor está dirigindo, levanta e fala um assunto, ou pode ter reuniões de estudo da palavra. Então, falar, irmãos, nessa conferência aqui terão 3 reuniões de estudos, o assunto vai ser Romanos 8. Então, começa-se na primeira reunião a comentar sobre Romanos 8, e conforme vai passando as reuniões, o assunto vai desenvolvendo e continuando na próxima reunião. Isso é muito comum acontecer nas conferências. É aí que você vê o que é o dom, que não é um dom, não é uma coisa para a localidade, é para qualquer lugar onde alguém que tem esse dom está falando. Agora, como que ele vai chegar nesse ponto? É a mesma coisa que o ancião. O tempo, a experiência, ele aprendeu a fazer isso. Na Assembleia, ele teve sua experiência de ministrar, e a Assembleia reconhece que ele tem ensinado bem, que os irmãos estão contentes, a paz naquilo que está sendo falado. Agora, se o irmão conflita, por exemplo, uma das divisões no passado, no século retrasado, que aconteceu, foi no comecinho do século passado, foi uma divisão em Tunbridge Wells, né, que nós estudamos quando vimos um só corpo na prática, em que tinha um irmão lá que ensinava, ele insistia em usar um termo na reunião, e os irmãos várias vezes falaram para ele, não se dirija desse modo, irmão, está errado. E ele continuava, ele insistia, até que os irmãos silenciaram ele, né? Então, você vê, existe esse problema, não é porque agora existe esse problema que nós estamos em fraqueza, sempre existiu, sempre. O Paulo estava ensinando que existia falsos mestres no meio deles já. Nem bem a Assembleia estava se formando, as Assembleias estavam se formando na Europa, já tinha um problema em Antioquia, que vieram alguns de Jerusalém, né, os judeus, vieram em Antioquia ensinar que os gentios que se convertiam tinham que guardar a lei e se circuncidar, porque se não fosse circuncidado não seria salvo. Então eles estavam acrescentando o evangelho. Isso acontecia lá, na igreja primitiva, quanto mais agora, em que nós sabemos, Paulo falou que a coisa ia progredir, né? A apostasia, o espírito da apostasia, né, já estava atuando no nosso meio, mas que a coisa ia piorar, que é o que nós vemos na sequência das 7 cartas em Apocalipse, as 7 igrejas, que é uma evolução, ali é uma história da igreja aqui na Terra, começando por Éfeso, a igreja primitiva, até terminar na Laodiceia, onde é a única assembleia, ou igreja, em que o Senhor está do lado de fora batendo. O anjo já não está lá no meio andando, ele está do lado de fora, o Senhor está do lado de fora batendo, e se alguém abrir a porta, ele entra. A anterior, que é Filadélfia, que é essa restauração das verdades esquecidas nas outras fases do cristianismo, né? Tinha uma porta aberta que ninguém fecha. Laodiceia já é uma porta fechada, e ele batendo do lado, querendo pedir para abrir, se abrir, ele entraria e cearia. Então, você vê que o declínio era uma coisa que ele já tinha sido falado que ia acontecer, é o que nós vemos hoje.
o declínio no cristianismo, a ponto de hoje nós termos mulheres ensinando, sendo pastoras, existem denominações ditas cristãs em que se efetua casamentos entre homem e homem e mulher com mulher, e coisas assim que na Escritura não tem base, né? Eu não vou nem entrar no mérito da questão se o que é, o que não é, mas a palavra de Deus nos mostra claramente que a mulher tem que ficar em silêncio na reunião. Ué, ela virou pastor agora, ela ministra como um pastor, ela toma liderança do lugar que seria onde Deus colocou para o homem. Então, existe uma inversão de valores e isso é o que vai caminhando para a apostasia. Até o ponto em que, quando formos arrebatados daqui, aí o espírito da apostasia vai agir com toda a sua força. Porque o que o detém e quem o detém até hoje, o espírito da falsidade, né, que é a apostasia, o que detém é os governos do mundo e quem detém é o Espírito Santo. Ora, quando o Espírito Santo nós formos arrebatados e o Espírito Santo vai sair da terra, todos os governos instituídos do mundo vão entregar o poder à besta, vão se fazer um acordo com a besta e ela vai ser o poder dominante sobre toda a terra. E aí vem o anticristo, faz uma estátua, e aí vem o período da grande tribulação, que é o pior momento da face da terra que já teve, em termos de angústia, de morte, de tudo. E aí o Senhor vem e estabelece seu reino. Por que eu disse toda essa história? Porque é a história da igreja. Nós temos a história da igreja desde que começou lá em Pentecostes. Até o arrebatamento, o que nós temos aqui é o Espírito Santo contendo o mal, até certo ponto contendo, mantendo um remanescente, quando todos abandonaram, ele mantém a sua fidelidade com o remanescente, como foi com Israel. Eram 12 tribos, o Senhor estava lá, tinha o templo, até que Jeroboão veio e dividiu, e 10 tribos foram adorar em outro lugar que não era em Jerusalém, 2 tribos ficaram em Jerusalém, e houve uma divisão aí. Mas o Senhor continuou com um remanescente. E a mesma coisa vai acontecer agora na tribulação. O evangelho do reino sendo pregado, os que não se dobrarem ao poderio da besta e ao domínio do anticristo vão ser perseguidos, os judeus que estarão pregando o evangelho do reino serão perseguidos pelos seus irmãos judeus infiéis que fizeram o trato com a besta, e vai ser uma perseguição terrível. Mas não tem nada a ver com a igreja isso. Isso aí já foi arrebatado da igreja. Porém, nós estamos vivendo hoje no tempo da igreja. Então, o mal penetrou no meio. Nós temos falsos cristãos ensinando uma doutrinas. Então, nós temos que ter um critério. Muitos perguntam, por que eu tenho que pedir o lugar à mesa? Se eu sou cristão e estou falando que eu estou separado das denominações, eu podia ter o direito de vir aqui, sentar e comer. Eu sei disso, mas por causa da situação que o mundo se encontra hoje, nós temos que ter certeza de que a pessoa que está pedindo lugar à mesa, ela entende que com os privilégios de estar partindo o pão, também tem as responsabilidades de estar partindo o pão. A responsabilidade é as contaminações doutrinais, eclesiásticas e morais. São os pecados, os tipos de pecados que impedem uma pessoa de partir o pão. Já fizeram esse questionamento uma vez para mim, falaram assim, escuta, se eu estou falando que eu creio em Jesus Cristo como Salvador e que eu sou salvo, eu posso partir o pão, eu tenho todo o direito, porque todo mundo pode partir o pão, todo cristão tem que partir o pão. É verdade isso? Não, não é verdade. E eu digo por que não é. O homem de 1 Coríntios 5 não era para partir o pão. Paulo falou, e vocês nem se entristecem de alguém cometendo um pecado moral desse, e vocês estão aí disputando que eu sou disso, eu sou daquilo, fazendo divisão, toda essa confusão que vocês estão, e vocês não estão vendo o mal? Tirar do meio de vós o fermento, colocar fora naquela época, era fora da cristandade, né? Da comunhão com todos os cristãos, porque não existia denominação. Quem era cristão e estava ali. Então, quando ele era colocado fora, ele foi entregue ao mundo. Hoje,
se nós temos um pecado moral entre nós, temos que julgar isso aí, tratar disso daí e colocar essa pessoa fora da cristandade como é hoje, ela vai encontrar comunhão na esquina seguinte. Ela atravessa a rua, tem outro irmão reunindo lá, falando que é cristão também. Só que não está em comunhão, não está na mesa do Senhor. Ele está fazendo aquilo, mas em divisão. E divisão não é de Deus. Deus não é autor de divisão. Então, ele não está em disciplina como fora da cristandade. Nós não temos jeito de fazer isso. E nem temos como ir lá interferir na cristandade, chegar lá, vou lá na Igreja Batista e falar para eles pararem de fazer isso que está errado, porque nós temos autoridade da Assembleia para fazer isso. Nós não temos. A autoridade da Assembleia é local e aonde está 2 ou 3 reunidos, e essa é a autoridade que o Senhor dá. Mas para tratar os assuntos dela. Então, se nós temos um dom de ministrar a palavra, ele pode ser em qualquer assembleia. Isso não existe nenhuma lista em que você fala, não, o fulano de tal é mestre nesse assunto, outro fulano de tal é mestre em escatologia, ele sabe mais de profecias, de futuro. Não funciona assim. Ele tem que saber as escrituras, e todos nós sabemos em parte, e aquilo que nós sabemos, passamos do modo como recebemos, e somos acrescentados no conhecimento quando o outro vem e prega e fala da palavra para nós aprendemos também. E assim é que caminha a Assembleia em fraqueza, mas com a direção do Espírito Santo. José Nilton agradece aí. Agora eu vou pedir Danilo para poder fazer a pergunta dele. O irmão falou de sacerdócio. Só um minuto. O irmão falou de sacerdócio. Somos todos sacerdotes? Ou é só quem está em comunhão que é sacerdote? Não é que só quem está em comunhão, não. O sacerdócio é todo crente. Todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador e é selado com o Espírito Santo, ele é salvo, ele é sacerdote. Porque o sacerdócio, o que é o sacerdócio nosso? Sacerdote não é o sentido denominacional do sacerdócio, aquele que é o que cuida daquela assembleia, é o pastor, né? Ou eles chamam de pastor, ministro, sacerdote, bispo, um monte de coisa eles fazem, eles pegam esses nomes bíblicos e dão os significados que eles querem dar. Alguns hoje, inclusive, se falam apóstolos. Eu sou apóstolo da igreja tal, entendeu? Na realidade, quando se fala de sacerdócio, é aquilo que nos capacita hoje a estarmos na frente de Deus, diante de Deus, em oração, por exemplo. Como que um judeu, um israelita, podia chegar na presença de Deus? Ele precisava ser sumo sacerdote, e uma vez por ano ele fazia isso. Quando ele entrava no Santo dos Santos, onde a arca era o local de habitação de Deus. Quando veio o Senhor Jesus e conversou com a mulher samaritana, ali no poço, em Samaria, ela falou, nossos pais falam que é neste monte que nós devemos adorar. E vocês, judeus, falam que é naquele monte. E o Senhor Jesus falou, vem a hora, e agora é, em que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, nós hoje adoramos a Deus em espírito e verdade. Israel adorava em verdade, porque eles tinham os oráculos de Deus. Foi entregue a eles os oráculos de Deus. Eles eram o povo escolhido de Deus para levar o testemunho de Deus aqui na terra, que era simbolizado numa arca. A arca do testemunho era o testemunho de Deus e aquela nação era a nação de Deus. Na igreja, não existe a nação de Deus. Existe a família de Deus agora. Quando cremos, nós somos feitos filhos. E o nosso acesso à presença de Deus é instantânea. Eu não preciso
fazer um sacrifício, me purificar, colocar aquelas vestimentas de um sacerdote com todas aquelas pedras nos ombrais e no peitoral e tudo mais, para chegar na presença de Deus, para trazer meus sacrifícios de oferta, de louvor e tudo mais. Não. Eu faço isso imediatamente. Quando eu falo, abaixa a cabeça aqui, nós vamos orar, nós abaixamos a cabeça, todos nós estamos na presença do trono da graça. O nosso acesso a Deus é por meio de Cristo, que ele fala que nós temos ousadia para entrar na presença de Deus hoje. Isso, nesse sentido, nós somos todos sacerdotes. E Pedro fala disso, né? Vós também, como está em 2,5, né? Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Agora, eu pergunto, todos os sacerdotes estão capacitados para exercer o sacerdócio? Acontecia isso no Velho Testamento. Se um sacerdote tivesse um membro da sua família que morreu, uma filha, um filho, o pai ou a mãe, ele tinha que enterrar. E o sacerdote que entrava em contato com o morto, ele se contaminava. No período em que ele se contaminava, ele tinha que fazer a purificação. Durante uma semana ele tinha que se purificar. Ele não podia apresentar os holocaustos, ele não podia se apresentar como sacerdote na casa de Deus, porque ele estava um sacerdote inapto, porque ele estava contaminado. Em 2 Reis, eles mostram que eles restituíram, um dos reis restituiu, colocou para baixo todos os altos de ídolos e tudo mais, e voltou a fazer o sacrifício. Quando ele foi fazer isso, foi visto que os sacerdotes estavam contaminados, porque eles tinham casado com as mulheres gentias que estavam ali na vizinhança. E somente os levitas, que eram os que serviam no templo, não como sacerdotes, porque da família, dentre os levitas, os da família de Arão, que eram o sacerdócio. Os outros trabalhavam nas 3 tribos, nas 3 famílias de Coré, eram 3 famílias, os Gersonitas, eu não lembro o nome, mas eram três famílias que cada um servia numa coisa. Um servia em desmanchar o tabernáculo, isso no deserto, desmanchar o tabernáculo, outros carregavam as coisas nas costas e o outro tratava da arca, levava a arca, o sacerdócio levava a arca. Cada um tinha sua função ali. Quando veio o templo, dentro do templo, cada um tinha sua função também. Tinha um que cuidava dos pães da proposição e do lugar ali santo, outro cuidava do átrio, e cada um tinha a sua função. Mas somente os da família de Arão podiam ser sacerdotes. Se eles se contaminassem, eles não podiam oferecer sacrifício. Quando esse rei foi restabelecer o sacrifício, todos os sacerdotes estavam contaminados. Então, os levitas exerceram o sacerdócio no lugar deles, enquanto eles se purificavam. E conforme eles iam sendo purificados, os levitas voltavam à sua função e eles começaram a exercer o sacerdócio. Por que eu montei tudo isso? Porque todos nós fomos feitos sacerdotes, mas nem todos nós estamos capacitados a exercer o sacerdócio, muitas vezes por contaminação de má doutrina e tudo mais. Mas, uma vez crente, ele é sacerdote. E entenda, no Velho Testamento, um sacerdote, quando se contaminava, ou por tocar um morto, ou por qualquer outra causa, ele não deixava de ser sacerdote. Ele teria que fazer um tempo de purificação para restabelecer o seu direito de exercer o sacerdócio. A mesma coisa conosco. Se nós estamos contaminados com alguma coisa, nós não estamos exercendo o nosso sacerdócio em plena autonomia. Mas, certamente, quando nós entendemos isso e fazemos isso, temos mesmo que esteja no meio da denominação, existe naquele irmão lá no meio da denominação, talvez por desconhecimento, ele está sendo enganado por aquele pastor lá e está indo naquela reunião achando que está tudo certo, Deus não vai
falar, não, você não é sacerdote. Lógico que ele é um sacerdote. Se ele é verdadeiramente crente, e crente é todo aquele que crê em Jesus, não é quem está reunido ao nome do Senhor que é crente. Cristão verdadeiro é todo aquele que creu em Jesus como seu Salvador, justificou a Deus. Então, sacerdócio não é um privilégio de quem está partindo o pão, não. O privilégio de estar fazendo isso é porque, dentre toda a confusão da cristandade, nós nos apartamos dos vasos de desonra e nos purificamos e seguimos juntos, ainda que num grupo muito pequeno, mas nos purificamos como testemunho do corpo, da unidade do corpo de Cristo. Porque quando nós partimos aquele pão não representa os irmãos reunidos ao nome do Senhor. Representa o corpo de Cristo, que é formado por todo aquele que crê em Jesus. Então, quando nós partimos o pão, nós estamos lembrando, como cristãos, de que Cristo morreu por nós, ressuscitou. Nós estamos dando testemunho dessa unidade de um só pão. E, do mesmo modo, quando as tribos estavam separadas, 10 seguiram a Jeroboão e 2 ficaram em Jerusalém, os pães da proposição no templo não foram tirados, 10 pães deixaram só 2. Tinham os 12 sempre. Mesmo depois da divisão de Jeroboão, em Jerusalém, em cima da mesa da mesa lá dos pães da proposição, eram 12 pães que ficavam lá, como testemunho, permanecendo como testemunho das 12 tribos, como sendo o povo de Deus aqui na terra, apesar de eles estarem divididos. Isso só vai ser restaurado no milênio. A mesma coisa somos nós agora. Nós estamos divididos. A cristandade está dividida por causa da falha do homem. Quando nós partimos o pão, pedimos comunhão para estar na mesa do Senhor partindo o pão em memória dele, estando reunidos somente ao nome do Senhor, sem contaminação de denominação, sem contaminação de má doutrina, sem contaminação moral, não que nós não tenhamos o pecado moral no nosso meio, pode ter sim, mas ele é julgado. O problema é não julgar isso daí, é deixar fazer que nem Coríntios estava fazendo, deixando a coisa aí. Quando nós fazemos isso, o que acontece? Deus, em seu governo, começa a tratar. Era o que estava acontecendo em Coríntios. Ele fala em Coríntios 11, quando ele está falando da ceia do Senhor, ele fala, por isso que há entre vós muitos doentes, não poucos que dormem. O que era isso? Era o juízo governamental de Deus, ele exercendo em seu governo o julgamento daqueles que estavam andando erradamente. Então, existe o pecado para a morte, sim. Por esse, Paulo é falado lá em João, por esse não peço que orem. Há pecados para a morte, por esse não peço que orem. O que é isso daí? É aqueles irmãos que querem continuar fazendo a coisa errada, querem continuar fazendo o seu pecado e não querem se submeter à autoridade. Então, o Senhor fala uma vez, fala 2 vezes, e ele continua fazendo isso. Isso é o governo de Deus, ele vai agir de qualquer forma, ou através de uma doença, ou através mesmo tirando a vida dessa pessoa, porque é melhor levar para o céu do que deixar como um mau testemunho aqui na terra. Mas enquanto nós temos esse período da igreja aqui, com esse testemunho frágil e fraco que nós estamos, porém, nós não negamos o seu nome. Isso é o que caracteriza Filadélfia. Sei que és fraco, porém não negaste o meu nome, diz a palavra. Então, a gente continua preservando o nome do Senhor, estar reunidos ao nome do Senhor, tem esse privilégio. Mas não que só assim que nós somos sacerdotes. Não, de modo nenhum. O irmão agradece aí, que entendeu, e colocou, e exercer o sacerdócio quer dizer o quê? Se der para falar, também agradeço. Como eu disse, exercer o sacerdócio na Assembleia, por exemplo, terminou a reunião, levantar e dar graças. Entendam? O que é feito quando alguém, no final ou no início da reunião, vai começar a reunião? Eu peço um hino. Irmãos, hino número 30. Então, nós vamos cantar no número 30. Nós todos cantando é o exercício do sacerdócio já. Tá?
Aí, alguém vai levantar para dar graças e pedir direção do Espírito. Ele se levanta como a boca da assembleia. O irmão que levanta para dar graças, ele não vai dar graças falando, Senhor, eu te dou graça porque tu és o meu Senhor. Não. Falamos tudo no plural porque nós estamos falando em nome da assembleia, quando nós oramos publicamente. Eu não vejo nenhum problema um irmão no seu quarto, sozinho, ali orando, falar, meu Deus, eu te dou graças a ti, porque tu és o meu Deus. Tudo bem, ele está falando com Deus diretamente, é um diálogo, eu e Deus falando, né? Na oração nós estamos falando diretamente a Deus. Agora, quando eu levanto na assembleia, aí eu estou exercendo o sacerdócio, porque eu estou fazendo isso por todos. Então, eu oro. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nós te damos graças, porque nós estamos aqui, não estou falando eu estou aqui, e jamais alguém vai levantar numa reunião de assim, para orar, para a reunião, e falar, e aproveitar que estamos aqui orando, orar por minha mãe que está passando mal, não tem lugar, isso não é ali, é quando você vai levantar para dar graças antes ou no final da reunião, para agradecer a direção e tudo mais, você está sendo a boca da assembleia. Essa é a razão, porque quando você termina de orar, você fala amém, todo mundo fala amém. Por que nós falamos isso? Porque amém significa que seja assim, concordamos com o que foi falado. Entendeu? Então, esse é um exercício. E a reunião de oração, por exemplo. Nós temos reuniões em que nós nos reunimos com o propósito de orar. Nós vemos isso acontecendo em Atos, logo quando Pedro e João são presos, a Assembleia se reúne e eles oram. Se vocês olharem aquela oração ali, é um exemplo de uma oração. Não estou falando que não tem que repetir aquela oração, mas é um modo como se deve orar. Quando a gente vai orar nas reuniões de oração, tem que ser uma oração concisa, clara, que tenha começo, meio e fim. Não é uma oração para todo mundo ouvir a minha voz e falar, puxa, ele orou bonito, gostei da oração dele. Não é isso. Ele orou por nós, ele orou no nosso lugar, como se fosse a nossa boca. Então, estou falando amém, porque nós queríamos falar isso mesmo. Então, isso é uma responsabilidade na reunião de oração, quando você vai pedir alguma coisa, em nome do que a Assembleia, a necessidade da Assembleia está exigindo. Também não é o lugar para nós começarmos a pedir coisas pessoais. Eu já vi reuniões de oração em que o irmão fala, irmãos, eu queria pedir oração porque eu precisava ganhar um carro, para que Deus me dê um carro, porque eu preciso de um carro, né? Não é isso daí, né? Não é coisas pessoais assim. A oração deve trazer, inclusive, antes de começar a oração, os irmãos falam, olha, de oração por tal coisa, tal coisa. Interessante, nesse final de semana passado, teve as conferências em Walla Walla, é uma cidade lá no estado de Washington, na costa oeste dos Estados Unidos, bem ao norte, quase próximo do Canadá já. E nessa reunião, teve um irmão que falou um assunto muito interessante. Ele estava, na verdade, falando aos jovens, e ele fala, irmãos, eu não quero ser crítico ou muito grosseiro no falar isso, mas eu tenho percebido, ele falando isso na conferência, de que muitas vezes as reuniões de oração das assembleias parecem mais um encontro de médicos, porque só se fala de doença. E realmente, ele fala, nós vemos que é uma tendência de falar, tal, meu está doente, precisa de oração, outro está doente. Não tem nada de errado pedir pelos doentes, mas parece que só se ora por isso hoje. E ele fala, e se nós lemos as cartas de Paulo, nós não vemos nenhuma vez Paulo falando, por exemplo, a Timóteo, olha, você está doente, vamos orar para que você seja curado. Ele fala, não, bebe um pouquinho de vinho por causa das suas constantes enfermidades. Tem um outro que vive doente, ele falou, você vive doente, o irmão várias vezes passou por doenças quase até a morte, né? Se eu não me engano é Tito, não lembro qual irmão que ele narra, um dos seus colaboradores, mas não pede oração para ele, interessante, mas em todas as cartas,
Paulo não cessa de orar pelo bem-estar espiritual dos irmãos. Isso deveria nos ocupar mais na reunião de oração. Irmãos, vamos orar pelos irmãos que sejam dirigidos pelo Espírito, que o Senhor cuide, que eles cresçam no conhecimento. Você entendeu? Então, tem entendimento do que está pedindo. Esse é o trabalho do sacerdote. É o trabalho nosso de sacerdote. O sacerdote não tem nada a ver com cuidados dos necessitados. O sacerdote não tem nada... É a relação nossa com Deus, o nosso acesso com Deus. Quer seja em louvor, quer seja em pedido, intercessão, em oração, e assim por diante. Isso é o nosso sacerdócio. E tem mais uma coisa que eu gostaria de acrescentar. No nosso serviço de sacerdócio, nós não precisamos ficar preocupados se nós estamos falando do modo correto com Deus, porque o Espírito Santo nos assiste nas nossas orações, porque nós nem sabemos como orar direito. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, né? Em 2 Coríntios. E o Espírito nos intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu creio que ele está falando daqueles que tinham dificuldades em falar, mas mesmo assim ele podia orar a Deus, que Deus, o Espírito, né, intercedia, e essa oração chega a Deus. Logicamente, ele já sabe, antes de sair da nossa boca, ele já sabe o que nós queremos. Mas Deus se apraz de ver nossos lábios professando isso. E isso é o sacrifício de louvor a Deus. Nós oferecemos hoje, como sacerdotes, sacrifícios de ações de graça, professando a Cristo como Salvador, o lábio que professam o seu nome, e fala também como sacrifício para Deus, você ser um bom dispenseiro das coisas que Deus dá materialmente, ou seja, você repartir dos bens com os seus irmãos, ajudando-os em necessidades e tudo mais. Então, é bem amplo o que um sacerdote faz, né? Mas são coisas assim que ficam entre você e Deus, com exceção das reuniões em que aquele que levanta é a voz da Assembleia. O irmão Danilo agradece aí. O irmão Josenilson, ele tem uma pergunta. Será que a gente consegue ainda responder ou você guardaria aí para a próxima, Josenilton? Como é que a gente faz aí? A gente já tem uma para Mário, né? Aí agora a gente guarda essa aí para a próxima. Pergunta sempre é bom que a gente aprende. Próximo sábado, se o senhor permitir, você já deixa essa separada aí. Acho que o nome. O duro é que o que responde não sabe ser conciso, responder rapidinho. Desculpa, João, às vezes eu estendo o assunto, mas tudo bem. Pronto. Acho que o nome do irmão lá que Lineu estava tentando lembrar, acho que é Trófimo, se não me engano. Então, graças ao Senhor por mais esse tempo aí que Ele nos concedeu de aprender um pouquinho mais muitos detalhes aí da palavra de Deus. Eu queria pedir a Adriana para poder encerrar a gravação e para a gente poder dar graça.